Estamos aqui em mais uma gravação com uma das celebridades da literatura, uma das personalidades, uma das pessoas queridas para essa nossa Feira do Livro que aconteceu em Monte Alto. E hoje a gente grava diretamente da redoma, do Olimpo, desta pessoa incrível que eu admiro muito. Um grande amigo, eu diria, talvez meu, Marco Abrão, que com muito prazer eu recebo aqui no seu próprio apartamento para falar um pouco com a gente sobre literatura, sobre cultura, sobre os livros que você participa, sobre o trabalho de pesquisa, sobre Saramago, sobre teatro. Então seja muito bem-vindo nesse episódio aqui do Sons da Escrita. Obrigado pelo elogio. Recuso, acho injusto, mas agradeço a gentileza. E vamos nessa. Se a gente não mentir um para o outro, né? Para quem mais? A relação não dura. Não, jamais. Marco, eu conheço você há muito tempo. Realmente existiram muitos poréns nessa trajetória toda, mas uma coisa eu não duvido, nunca duvidei, e é a coisa que eu mais admiro, que é essa sua capacidade intelectual, e sem puxar saco nenhum, mas essa capacidade intelectual sua relacionada a essa arte tão famigerada que é a literatura, e também partindo para o teatro, claro. Como autor, eu não tenho a menor pretensão de ter um conhecimento teórico, mas você partiu para o conhecimento teórico, que é grandioso e explica muito, até do que eu mesmo faço, até do que autores renomados fazem, tanto no campo da literatura quanto no teatro e nas culturas de forma geral que a gente conhece. Você pode nos explicar um pouco sobre como existe esse universo da literatura para quem é o teórico da literatura? Porque eu, do ponto de vista de escritor, posso até falar, mas vou falar do meu ponto de vista, que talvez até diminua muito do que é na realidade. Olha, eu acho que aí a gente está em duas situações bem complexas. Gente como eu existe para estudar gente como você. É basicamente isso, eu acho. Eu não tenho pretensão nenhuma de dizer também o que é literatura do ponto de vista da academia, porque, conforme a gente já conversou várias vezes esses anos, eu acho que tem gente muito mais preparada. Eu sou um professor, gosto muito do que eu faço, sou um doutorando, gosto muito do que eu faço, mas a teoria, para mim, isso não é uma realidade sobre a teoria de um modo geral. A teoria literária, cultural, artística e tudo mais, ela sempre é um reduto de artista frustrado. Né? Para mim, repito, eu particularmente acho que chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu precisava viver de literatura, que eu só saberia fazer isso na minha vida, que eu sou apaixonado pelas linguagens e tudo mais, mas não tenho capacidade, se você quiser chamar isso de talento ou disciplina, seja lá o que for, para ser um escritor. Eu parto desse princípio, ou para ser um diretor de teatro, ou para ser alguma coisa assim. Então eu encontrei na obra dos outros e dos maiores do que eu, evidentemente maiores, encontrei na obra deles uma possibilidade de viver de literatura sem fazer necessariamente literatura. Mas você me perguntou como é que a academia lida com a teoria literária. Eu acho que bem. Eu acho que a gente tem estudiosos muito competentes no Brasil, a gente tem estudiosos da literatura muito competentes trabalhando em língua portuguesa, e eu acho isso formidável, porque apesar de ser uma língua periférica ainda no mundo, em termos de literatura a gente não deve nada a ninguém. Eu acho que a academia brasileira, às vezes, é muito maltratada. Às vezes, não, a gente acabou de sair de 4 anos terríveis, né? 6, talvez, de uma história que nunca foi muito estável, mas que nos últimos 6 anos esteve sob ataque contínuo. A literatura, a arte, a academia, o pensamento público, o pensamento político, o pensamento por si só. Né? Mas eu acho que, apesar de todo esse ataque, eu acho que a universidade brasileira, especificamente, que é nesse país o reduto em que a pesquisa, o pensamento teórico, abstrato, livre, ainda tem algum espaço, eu acho que a universidade é um centro de
mais do que resistência, é um centro de proposição do que deve ser a história de um povo, de uma nação, a história de um tipo de arte, a história de um gênero, entende? Eu particularmente acho que a relação da teoria com a literatura é uma relação muito saudável. E cada vez mais se interpenetram, né? É muito comum hoje em dia você pegar grandes escritores contemporâneos, Aline Bay, Julian Fuchs, para ficar só em 2 exemplos, eles são estudiosos da literatura, ao mesmo tempo em que são artistas. Eu acho que essa relação entre a teoria e a arte já foi muito tensa nos últimos não, sempre, né? Hoje ela é um pouco mais natural. Eu acho que ela é um intercâmbio que existe, que está facilitado. Só para justificar o que eu estou afirmando, eu penso, por exemplo, no Walter Benjamin. Inquestionavelmente um puta de um teórico. Um filósofo dos melhores. Mas quando ele desce para o conto, ele já é uma figura um pouco secundária. Você percebe que ele tenta aplicar o pensamento filosófico na arte, por aí vai. Eu acho que hoje esse intercâmbio é melhor. Eu acho que a gente vive um momento muito propício para isso, apesar de toda a contingência circunstancialmente política, tá, no Brasil. Talvez o medo seja, se eu souber como é feito, talvez eu não faça. Se eu souber ou se eu propuser uma maneira de como a coisa é, talvez isso seja o filtro para aquilo que eu vou fazer. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, sabe? Até que ponto o seu fazer artístico não pode, em algum momento, negar o seu fazer teórico. E esse é um problema. Eu acho que gente como o Julian Fuchs, ele se libertou disso. Você pega, ele tem um livro maravilhoso chamado Romance, que é sobre a história do romance e tudo mais. Eu percebo que ali você tem um pensamento crítico, um pensamento teórico bastante consolidado, mas isso não aparece nos romances dele. Então a teoria não é, no caso dele, no caso desses escritores que estão produzindo hoje, eu acho que ela não é uma grade. E a gente já conversou sobre isso várias vezes, até que ponto a teoria se torna uma grade para a arte. Né? Até que ponto o teatro feito depois do fim do século XIX, ele começa a tensionar o diálogo, ele começa a colocar em crise a ação. Então, para propor uma peça agora, eu tenho que ter uma ação em que o diálogo está esfarelado e tudo mais. Eu acho que houve momentos da história, claro que de nós, mortais, assim, não de gente que entende mesmo do negócio, houve um momento da história em que a teoria estava sendo vista como uma forma de aplicação. Sendo que ela não é. Ela não pode se submeter a isso. Sim. São, acho que, campos bem distintos, complementares. Mas porque não é uma diretriz. Não é uma diretriz. Eu acho que essa ideia de colocar tudo como... toda teoria, todo pensamento filosófico, todo pensamento estético como um parâmetro a ser seguido é uma coisa antiga. É uma coisa antiga. E é uma coisa que já não se sustenta. Claro que você não pode separar, como o neoliberalismo faz, separa tudo em caixinha, tudo em categoria, porque é mais fácil de tornar produto. Sim. Mas eu acho que é um diálogo bom. Eu acho que é um diálogo muito bom entre a teoria e a arte. No caso da literatura, particularmente, eu acho que ele é bem profícuo, sim. Você tocou num assunto que, abordando a literatura brasileira, que sempre me vem à mente. É claro, não dá para generalizar, não dá para falar que o preconceito é geral, mas a velha conversa, eu até compreendo, de que literatura brasileira não é literatura. De que quem estuda literatura inglesa, estuda literatura vitoriana, e que a literatura brasileira acaba sendo o patinho feio do primo pobre que foi esquecido no armário. E que se eu me coloco como escritor, eu estou me colocando como um escritor completamente marginalizado, que não espera nada, inclusive, da minha própria obra. E se eu me coloco como estudante da literatura, é uma etapa do estudo que eu vou realmente pular ou negar, que é a literatura brasileira. Existe ainda isso? Ou a gente consegue, até com Lima Barreto e Machado de Assis, para não ir tão longe na loucura, né? Assim, longe no tempo, mas dessa loucura toda de excluir o que já foi feito, a gente consegue situar a literatura brasileira em algum espaço? Bom, agora você me dá umas 4 horas para tentar chegar perto de uma resposta que vai estar plenamente equivocada.
Mas vem cá, eu acho que o problema é de outra natureza. Eu acho que a gente está falando de um país que infelizmente nunca foi estimulado a ler. A gente tem um déficit de leitura muito grande, e eu não vou cometer a imprudência de falar como se isso fosse uma realidade social, uma realidade acadêmica. A gente sabe que vive em bolhas. Na minha bolha isso não acontece. Infelizmente a gente vive em bolhas. Esse é o grande problema, inclusive às vezes, do pensamento crítico ou acadêmico, seja lá o que for. Mas, para mim, aqui a gente está falando de dois problemas de outra natureza. O primeiro é esse: a gente lê pouco. A gente lê muito pouco no Brasil. E quando a gente lê, a gente está lendo, não que isso seja um problema, a gente está lendo o produto que os Estados Unidos nos enfiam goela abaixo, aquela literatura pasteurizada, aquela literatura que descobriu como fazer o leitor comprar o livro, descobriu como fazer o leitor se prender àquela leitura, às vezes se emocionar ao final, e é uma literatura muito mais focada no que ela está contando do que na linguagem em si, que é o trabalho literário. Ele está aqui, né? Então é uma literatura, repito, ela tem seu valor como produto, mas é isso, ela tem seu valor como produto. Agora, em termos de literatura brasileira, você pega os nossos alunos, os seus, os meus, eles têm mais interesse nesse tipo de literatura porque muitas vezes eles são apresentados de forma traumática à literatura brasileira na escola. Esse é um esforço que eu particularmente tenho feito, mostrar para os meus alunos que Lima Barreto é foda. Mostrar para os meus alunos que um homem negro no século XIX se tornou o grande escritor da literatura brasileira, e que a gente não tem que respeitá-lo por isso. Não, mas isso pode ser o ponto de partida para você entrar num Brás Cubas da vida e entender por que aquele cara dedicou aquela obra ao verme que roeu as frias carnes do seu cadáver. Aí você vê um moleque de 15 anos falando, por essa perspectiva eu não vi. Por esse lado eu não vi. Sério que no Ateneu tem a sugestão de um romance homossexual? O Ateneu, que é visto como aquela coisa dura, fria, que ninguém gosta e tudo mais. É sério que eu posso descobrir que a minha vida ainda tem nexo dentro desse pensamento? Eu posso me identificar com Raul Pompeia, com Olavo Bilac, com Mário de Andrade, com Zé Celso, vamos chegar nos mais próximos. Eu acho que a gente tem um problema aqui que é de ordem econômica, que é o problema da indústria cultural, que nos vende esse produto massificado. Desculpa, mas enquanto porta de entrada para a literatura, eu acho isso válido. Mas eu acho que deve haver um esforço de uma sociedade para mostrar que aquilo é porta de entrada no máximo. Sim? Que o prazer que você tira do John Green, você pode tirar do Inácio Loyola Brandão, de um Eça de Queiroz, de um José Saramago. Entende? Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa ideia, um pouco mais cômoda, né? Legal, não interessa o que importa é que está lendo. Não é assim. O Olavo de Carvalho também escreveu livros. Claro que interessa o que você está lendo. E essa leitura mais pasteurizada, mais monolítica, vamos colocar assim, que segue uma determinada fórmula, que tem para citar o Adorno, que sucumbe à ideia da mercadoria, esse tipo de literatura é o que a gente consome hoje. Como apresentar a literatura brasileira a quem não a consome? Essa é a questão. Porque nós, você como escritor, eu como pesquisador disso, a gente tem a ilusão de que todo mundo conhece. Claro. E esse é o problema. Eu acho que a gente tem que descer um pouco, inclusive, falo por mim, acho que a gente tem que descer um pouco da nossa arrogância, de que tudo é muito óbvio, de que tudo é muito conhecido. Pega quantos livros o brasileiro lê por ano em média. Entende? E desses quantos são brasileiros. E desses quantos são brasileiros. E desses... O óbvio é necessário. Exato. Ele é necessário para você se aprofundar. Sim? Então eu acho que a literatura brasileira, ela, no Brasil, sofre com esse tipo de coisa. Que são de duas naturezas diferentes. Essa ideia traumática que a escola coloca, muitas vezes, não todas. Claro que a gente tem professores de literatura que são brilhantes. Apaixonados, essa é a grande questão. Eu acho que o professor de literatura ele não pode se dar o luxo de dizer eu não gostei desse livro para um aluno. São professores leitores. Ele tem que ser um professor leitor. Sim. Eu acho isso também. E a indústria cultural. A grande questão é essa. Como é que eu vou tirar aquele romance que está na mão da minha aluna de segundo ou terceiro colegial,
faz ela chorar ensurdecedoramente por causa de um amor que dá errado, e, enfim, aquela formulinha hollywoodiana da indústria cultural e tudo mais. Como é que eu vou tirar dela e pedir para ela ler Macunaíma? Como é que ela vai ter prazer com isso? Sem bagagem interpretativa nenhuma. Exato. O enlatado está pronto. O enlatado está pronto. E aí que eu acho que consiste a nossa tarefa, enquanto professores. Mostrar que isso é uma alternativa. Mostrar que isso é a sua história. E mais do que isso, para não ficar naquela conversa de poeta morto e tal, mostrar que isso pode dar prazer. Sabe? Até um prazer 1000 vezes maior do que esse tipo de romance industrial pode pelo dar. Entendimento. Perfeito. Pela dúvida. Exato, mas a gente vive um momento em que as pessoas não estão muito confortáveis no desconforto, não é? Você pega uma coisa que você não lê, você simplesmente fecha e vai pro TikTok. Claro. Esse é o problema, a gente tem que voltar a entender que é necessário para o conhecimento, para o crescimento intelectual, para o crescimento artístico, para o crescimento pessoal, se a gente quiser ir para um discurso um pouco mais pedestre, é necessário que você pegue uma página de um romance do Tolstói e não entenda. É necessário que você tente suplantar essa barreira. Não, Eu, pelo menos, acho isso. Claro, é importante salientar que a gente não fala isso só do universo do adolescente, né? O adulto passa por esse problema também. Claro. E o universo do adolescente se contamina porque o adulto passa por esse problema. Exatamente. Uhum. Com toda razão. Ô, Marco, é interessante que você tem falado muito desse... A gente conversou muito sobre isso já em tantos copos, em muitos finais de semana ou segundas-feiras, dessa relação, né, da teoria e a prática literária. E eu vejo hoje um caminho que você está fazendo, eu não vou dizer reverso, porque ele se complementa, mas seus trabalhos em livro, os artigos que você tem publicado, as peças e seus estudos, você tem tentado, ou como uma vez me falou, que arrisca um romance engavetado a 1 milhão de chaves, embaixo de uma montanha, um titã guardando a porta. E esse romance, eu sei que ele existe, mas para mim é um mito, de repente Sísifo talvez ajude a carregar essa pedra. Esse caminho seu, ele parte da pesquisa para tentar produzir, ou anteriormente você já teve essa vontade e chegou a um ponto de, olha, eu não consigo mesmo, eu preciso da teoria, e agora que você tem uma bagagem literária e teórica incrível, você tem tentado voltar esse baú, tentar resgatar esse pensamento. Não digo sobre esses livros, que você vai falar um pouco deles, que são livros mais, ou melhor, são livros de pesquisa, mas assim, uma produção da literatura de Marco Abrão, que é a pessoa que decora textos e textos e todo dia lê um poema, ainda lê um poema por dia, e decora todos eles. E eu acho isso uma coisa absurda, eu não consigo entender uma pessoa que faz isso, meu Deus do céu. Mas eu admiro. Acho muito, mas admiro. Obrigado. Você tem voltado, tem tentado resgatar isso? Não. Você falou desse romance engavetado e tudo mais. Existe. Supondo que ele exista, porque eu não acredito ainda. Eu também não. Eu tenho um texto engavetado, mas eu não chego nem a supor que seja um romance. Vamos lá. Eu comecei a fazer teatro com 16 anos de idade, então estou partindo da tua premissa de que tem 2 caminhos ali, o da arte e o da pesquisa e tudo mais. Eu comecei a fazer teatro para fazer com que os amigos que eu amava lessem os livros que eu tinha gostado. Entende? Então eu escrevi peças que são, na maioria, terríveis, para que eu pudesse sentar com os meus amigos e discutir aqueles textos. Nunca tive uma pretensão maior do que essa. Nunca aconteceu. Então todo o lastro da coisa sempre foi a literatura. Sempre foi virar para um amigo meu e falar assim, olha como Fernando Pessoa é foda, olha como Drummond é foda, saca? Só que a grande questão é essa, tem um contexto que deve ser levado em consideração, que é o do teatro amador do interior de São Paulo. Eu nunca tive pretensão de fazer um teatro que não fosse amador, e nunca tive pretensão de fazer um teatro que rompesse o limite do interior de São Paulo.
Entende? Não por uma inferioridade congênita, não por uma inferioridade estética, simplesmente o que eu queria fazer era aquilo. Sim? Eu fui para o curso de letras por isso, para poder viver de literatura, sendo que eu até então usava o teatro, pega mal usar esse verbo, mas era isso, eu me valia do teatro para que os meus amigos discutissem literatura comigo, meio que obliquamente, Claro. Saca? Até o produto do estudo era uma forma de incentivo à leitura. Exato, exato. E aí eu fui para teoria, para pesquisa, né? Vamos tratar as coisas mais realisticamente. Eu comecei a fazer minha iniciação científica, estudando teatro, estudando literatura e política. Fui para o mestrado fazendo isso, entrei no doutorado, estou fazendo isso. Entrei na grande mudança da minha vida, que foi o Grupo de Estudos Culturais de Franca, da Unesp de Franca, fazendo isso. Então, o meu prazer, o meu esforço, a minha disciplina estão todos voltados para a academia. Agora, se um dia eu vou sentar e escrever um romance, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que aí sim eu tenho, pessoalmente, essa questão de que a teoria me impede. Por uma questão muito simples. Como é que eu, no auge dos meus 27 anos de idade, sendo só isso, como é que eu vou escrever no país em que o Guimarães Rosa publicou um livro? Como é que eu vou escrever na língua em que o Camões cantou as armas e os barões assinalados, entende? Não é uma questão de autoestima nem nada, mas é uma questão de... É tão mais gostoso ler esses caras, é tão mais gostoso entender o que eles têm a dizer, é tão mais gostoso traduzir isso para um moleque de 14, 15 anos de idade. Eu acho que isso não é uma... como é que eu posso dizer? Nós temos, Marco, e já conversamos sobre isso, nós temos enquanto país, ou enquanto ocidente, ou enquanto territórios marcados pela indústria cultural, a ideia de que artista é um elogio. Nossa, o cara é um poeta. Você fala isso como se fosse um elogio. Não, o poeta é o cara que escreve poesia. Ponto. Sim? Mas ao chamar alguém de artista, a gente eleva ele a uma condição metafísica, transcendental e tudo mais. Qual é o problema? Os nossos artistas se convencem disso. Então, mesmo no interior do estado de São Paulo, gente que faz coisas como eu fazia, o teatro amador do estado de São Paulo, acham que são revolucionários. Entende? Porque a gente parte dessa ideia de que o artista é um ser superior, e essa ideia faz mal para a arte, inclusive. Ela não faz mal só para nós enquanto sociedade, ela faz mal para a arte. Porque aí a arte ou ela vai virar aquela coisinha da cultura da casa de chá, de gente intelectual que se reúne às 5 da tarde, tomar um chazinho, ou ela vai virar uma forma de superioridade pessoal, o que eu acho pior ainda. Então, eu não tenho vaidade nenhuma de ter o meu nome publicado na capa de um livro. Eu não tenho vaidade nenhuma disso. Porque eu tenho uma consciência muito clara de que o escritor tem um papel muito importante na sociedade, o poeta, o romancista, o dramaturgo, o ator, o artista de modo geral, ele tem um papel muito importante dentro de uma sociedade. Mas a gente não pode fetichizar. Porque ao fetichizar, a gente está dando o primeiro passo para combater aquilo como mero fetiche, como bobo da corte, entende? Entretenimento vazio. Como entretenimento vazio. Exato. Teve uma vez uma coisa, para mim foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Eu fui apresentar uma peça numa cidade, o público adorou, saiu extremamente incomodado com a reflexão que a peça fazia, uma peça do Ibsen. E um crítico no dia seguinte publicou que era uma peça acima dos limites intelectuais da plateia. E ele via isso como algo ruim. Entende? Eu acho que se o cara vai assistir uma peça minha, ou de quem quer que seja, para saber já o que ele sabe, para sair de lá, beleza, olha, 9h30, vamos comer uma pizza? Essa ideia do teatro como antessala da pizza que me incomoda. Essa ideia da arte como o enfeitinho que você coloca ali, o livro que você usa para decorar. Saca? A peça que você faz para agradar. Para sair de lá, todo mundo falando que peça linda, chorei. Não que isso seja meramente um entretenimento vazio, às vezes ele dá certo. Mas via de regra, não tem dado. Entende? Estou falando dentro dos limites daquilo que a gente frequenta. Certo?
Então, não sei, eu acho que a arte é uma coisa séria, para qualquer um achar que pode fazer, e ao mesmo tempo, para a gente achar que tem um grupo seleto que pode fazer. E apesar disso parecer um paradoxo, não é. Vou justificar as duas afirmações para que eu não pareça preconceituoso. A primeira é a seguinte: fazer arte exige que você conheça alguma coisa. Não é simplesmente eu tenho que resolver as minhas carências, eu vou publicar um poema no meu Instagram. Você não é um poeta. Você pode vir a ser. Sim. O Instagram revelou grandes poetas, ponto. Livro publicado não garante. Um livro publicado. Não, um livro publicado não te faz escritor. Eu tenho livro publicado, eu não sou escritor. Ponto. Entende? E ao mesmo tempo, a gente sai desses dois extremos. O extremo de que você tem um grupo seleto de gente iluminada, superior, transcendental, que é o artista. Então só ele pode fazer aquilo, ele é intocável. E a gente tem esse outro extremo de que arte é fácil, qualquer um faz, nananana, entende? Porque a gente não exige. A gente acha que a gente tem, enquanto sociedade mal educada para a arte, ou para a sensibilidade, melhor dizendo, a gente tem, enquanto sociedade, essa ideia fetichista ou classista. Porque aí, por essa perspectiva, quem faz arte? Que adolescente teu tem interesse em fazer teatro? Dos teus alunos? Rarissimamente acontece. Que adolescente vira para você e fala, eu quero ser escritor? Entende? Não, é coisa de gente iluminada. Ou, sim, isso aí é enfeite. É fetiche. Isso meu filho faria. Entende? Isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Isso não paga as contas. Isso não exatamente. Você respondeu aqui a pergunta já que eu vou te fazer. Há pouco tempo até. Mas eu vou fazer. E é uma pergunta de ordem extremamente pessoal. Se prepare para não cair da cadeira. É pessoal até demais. Pode doer, inclusive. E pode não doer, mas eu quero que machuque. Você é ou não é escritor? Não. Não é? Não, de jeito nenhum. Então me explica. Por favor, Marco. Nós temos 3 livros aqui, 2 que você teve a oportunidade de participar realmente. Um que você fez uma curadoria, uma revisão. Mas 2 que eu conheço que você realmente escreveu. Ou melhor, ajudou a escrever. E sem contar... Aí já é realmente processo, um trabalho de revisão. Você já revisou alguns livros meus. Trabalhos magníficos, livros publicados aqui e no exterior. Mas eu não consigo pensar que uma pessoa que não escreva um livro, e agora é aquela pergunta de ignorante, não sou eu que estou perguntando, eu não consigo pensar que uma pessoa que escreve um livro não seja um escritor. Porque o que tem aqui, por que você me disse que o que tem aqui não te torna um escritor? Se você estiver partindo do princípio que o livro é um bando de papel dobrado, encadernado, com uma capa colada atrás, o cara que imprime a lista telefônica é escritor, Marco. Desculpa, você ia falar? Alguma coisa? Eu só ia te lembrar que um livro, e aí eu abro aspas para dizer isso, ele é só um amontoado de um monte de coisas escritas. Segundo JMB, nos últimos 4 anos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas desculpa, eu tive muito raciocínio. Não, imagina. Eu penso, para te deixar responder até, quando me perguntam isso e colocam, por exemplo, eu sei que eu vou dizer uma coisa muito aquém do que eu quero falar, aquém da discussão. Mas quando dizem que um jornalista é um escritor, eu pergunto se o que eu faço é jornalismo. Livros publicados me tornam um jornalista também, ou pode me tornar um. E por que um livro de matéria jornalística torna alguém escritor? Ele não é meramente um jornalista publicando seu livro, seu texto em outro formato? Eu acho que o jornalista pode ser um escritor também, pode conciliar as duas coisas, mas, de novo, a gente entra naquela ideia fetichista do artista. Ser escritor é ser superior. Sim. E tudo mais, toda aquela lenga-lenga. Essa aura que a gente insiste em colocar em quem faz arte. Mas volta para o Marco Abreu. Vou chegar agora.
Se a gente partir do princípio de que o livro é esse amontoado de coisa escrita, como disse, o excrementíssimo, se a gente partir do princípio que escrever alguma coisa, imprimir aquela coisa, encadernar, ou mesmo fazer com que a editora publique, você tenha registro e tudo mais, se isso te torna um escritor, todo mundo que já publicou um livro é um escritor. Eu acho que a gente não pode cair naquela ideia purista. Não, escritor é um grupinho só. Não é uma questão qualitativa. Não é uma questão de, nossa, o cara é escritor, ele é superior. Não. É uma questão de, o que você faz? É literatura? Ponto. Não tem problema nenhum você escrever um livro sobre a história, sei lá, um livro de biologia, um tratado de biologia. Aquilo não faz de você um escritor e tá tudo bem. Eu acho que o problema é esse, é a gente forçar esse tipo de rótulo fetichista naquilo que não diz respeito ao ofício da pessoa que está publicando. Entende? Você está citando os meus textos. São textos acadêmicos. São textos que são fruto de pesquisa acadêmica sobre escritores. Não são textos de um escritor. Entende? A gente tem essa ideia... Eu estou falando, aqui eu vou falar no nosso círculo um pouco mais restrito. O interior mesmo aqui. Sim? A gente tem essa ideia da literatura como terapia, da literatura como consagração de uma biografia que foi bonita para o comércio de Itapipoca da Serra. Nada contra isso. Você pode publicar um livro, contar a sua história, você pode ter o que dizer realmente. Eu já apontei várias vezes como escrita terapêutica. Escrita terapêutica, exato. Que é um conceito que você deveria trabalhar. Mas a questão é essa, publicar um livro te faz um escritor? Às vezes sim, às vezes não. Depende do livro, depende do que você está fazendo. Qual o seu objetivo? Ter depois literário? É um projeto literário ou você quer ter um presentinho para dar para os seus conhecidos? Entende? Você está se colocando nisso pela literatura, de novo, repito e vou repetir isso enquanto a gente vai conversando. Não é essa questão de você isolar um grupo como superior, de jeito nenhum. Ao chamar de literatura aquilo que você está fazendo, você está definindo seu objeto mesmo? Mesmo. Contar a sua história. Repito, isso é válido, isso é justo, sim, isso acontece demais, mas você contar a sua história pode vir a ser literatura dependendo do trabalho que você dê para isso. E a gente tem vários romances autobiográficos, a gente tem essa coisa do eu na literatura cada vez mais presente, por aí vai. Mas é que tá, eu vou contar a história da rua tal, da cidade tal, contei aquela história. Estou fazendo um trabalho de historiador. Sim, isso não faz de mim um escritor necessariamente. E por que eu considero, enquanto sociedade, o historiador inferior ao artista? De novo, essa visão fetista, a gente está batendo sempre nisso. Quando você pega, por exemplo, o Raymond Williams, ou o Theodor Adorno, Paulo Autran, são caras que cada um no seu ofício tiveram contribuições inigualáveis. Inigualáveis. Paulo Autran é patrono do teatro brasileiro porque foi um dos grandes atores que esse país já viu encenar. Eu não posso dizer que só porque ele publicou de fato um livro de memórias ele é um escritor. E isso não faz dele alguém menor. Assim como eu não posso chamar o sociólogo ou o historiador, sabe? Eu acho que a gente fica sempre masturbando um pouco essa ideia de que o artista é superior. É uma egotrip desgraçada, saca? Então, uma vez um jornal, eu não vou citar qual, mas ele me pediu uma entrevista para falar sobre o Dia do Livro. E aí tinha uma foto minha da forma mais pedante possível, e na legenda era Marco Abrão, escritor, tal, tal, tal. Eu falei, mas gente, por que escritor? Mandei uma mensagem, por que escritor? Mas você olha as coisas que você escreve. Eu falei, eu vejo as coisas que eu escrevo, gosto delas, mas isso não faz de mim um escritor. O que eu estou fazendo não é literatura. Entende? Mas a gente continua achando que isso é uma forma de consagrar alguém. Ele é escritor, ele é artista. Não. E é uma visão fetista que serve a um ideal, que se você quiser achar realmente raízes nesses problemas, serve a um ideal fascista, uma concepção fascista de mundo. Claro. Entende? Se a arte é um produto, eu posso consumir e descartar. Ponto. Exato. Se o artista é um produto, esse é o problema. Sim. Esse é o problema. Se o artista é um produto, eu posso consumir e descartar.
Eu não tenho nenhuma noção de quem vai ser a dupla de sertanejo universitário que vai estourar em 2024. Mas eu tenho certeza de como vai ser a música. Eu consigo delimitar já o ritmo, eu sei sobre o que a letra vai versar. Porque é isso, porque ao transformar seu próprio ofício em produto, você se torna um produto e passa a ser descartado. E tudo isso está dentro dessa visão fetichista. Para mim, se alguém me chama de escritor, eu não acho que seja um elogio. Porque não é. É um erro. Ponto. Eu sou professor. Entende? Respondi? Não sei se eu respondi. Não, mas eu acho que essa... Não, mas é isso que eu quero. A não resposta. Eu não Entendi. quero, como diria, eu não quero as verdades, eu quero mais mentira. Você tá lindo hoje. Mas isso retorna, Marco, para a pergunta. E aí eu gostaria que você até fizesse esse marketing. Eu acho interessante, eu já conheci esse trabalho de 2 livros que estão aqui, por exemplo, e já falei sobre eles. Acho um trabalho fenomenal de projetos de pesquisa sobre música, incríveis. Você participou no Lespianos também. Todos, quase todos. E gostaria que você falasse um pouco deles, até para justificar. Câmera ok. Bom, continue, você vai ficar bravo com a gente, porque agora nós temos taças de vinho à mesa e não copos d'água, mas isso é um problema estético dele, né? Por isso que existe esse profissional. Nossa vibe não é essa. Gosto de palavras internacionais, assim como vibe Entendi. e marsupial. Lembrando que esse intervalo está acontecendo em menos de 10 minutos. Nada tão grave alcoolicamente aconteceu aqui. Mas, Marco, a gente fez esse corte do vídeo falando um pouco do Zé Adriano, como uma pessoa excepcional na historiografia também, nos estudos e pesquisas da música. Mas a sua participação ainda me é, a sua mesmo, ainda me é um pouco estranha nisso, porque a gente vinha, né, do roteiro da questão literatura, pesquisa, o que é, o que não é. A gente acabou que não conseguimos entender ainda se o que você faz é a escrita. É a escrita literária ou é a escrita da pesquisa. Claro, a gente tem dentro do universo da pesquisa uma gama de atividades que influencia muito as artes de forma geral e vice-versa. Até por isso os livros em questão com o Zé Adriano, contigo na curadoria, na participação de um deles, estabelece essa diferenciação dos termos, né? Rock and roll, o samba, pouco estudado pelo Brasil, inclusive, Tom Zé, muito estudado no exterior, Hermeto Pascoal também, e o Brasil ainda tem esse problema em falar do que é seu. Vide racismo, vide guerras, vide conflitos gerais. Vide fascismo, que a gente acha que é coisa de europeu. Vide fascismo, que o nosso tudo é tupiniquim, tudo é samba, tudo é carnaval, tá valendo, é coisa boa. A gente já estabeleceu isso, até do ponto de vista historiográfico, filosófico, mas voltando para a literatura em si, fala um pouco desses seus trabalhos. Esse é a sua última participação em livro, até onde eu sei, é isso? Uhum. Também é um trabalho novo que dá sequência, ou melhor, posterior a esses dois. Tive o prazer de falar sobre as trilhas do rock, excelentes livros de pesquisa, aprendi muito com eles. Qual daqui você participa, por favor, nos diga. Do que eles falam, Ok. um pouco sobre essa nova preciosidade do universo de pesquisa. Ok. Bom, como eu estava falando antes dos nossos probleminhas técnicos, né? O Grupo de Estudos Culturais da Unesp de Franca, ele é coordenado pelo professor Zé Adriano Fenerick e tem feito um trabalho muito importante de pesquisa no Brasil sobre a história do rock.
essa é a pesquisa do Zé Adriano hoje, e ele conseguiu juntar em torno de si uma gama de pesquisadores do mais alto quilate, entende? Tanto na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, hoje já doutores trabalhando fora do Brasil, alguns, para tentar preencher um pouco dessa lacuna do que seria o rock. Nós temos muitos estudos sobre o rock, não em língua portuguesa. A língua portuguesa ainda lida mal, não seria bem o termo, mas a língua portuguesa ainda não se debruçou sobre esse tema, e isso reforça aquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre o senso comum que permeia todo esse debate, toda essa discussão, dentro da academia, inclusive. Dentro da academia é muito comum a gente ver pesquisadores da música que não sabem a diferença entre rock e rock and roll. Mas a grande questão é essa, não me lembro exatamente em qual ano foi realizado o primeiro colóquio nas trilhas do rock para discutir isso, e dele surgiu esse primeiro volume, Nas Trilhas do Rock, Experimentalismo e Mercado Musical. Saiu pela editora Kelps, que é já o primeiro fruto desses estudos coletivos sobre o rock. E aqui você tem textos do próprio José Adriano, você tem textos do Rodrigo Mereb, que é autor do Som da Revolução, que é um grande livro também sobre rock, e textos de outros pesquisadores do quilate, vou citar aqui um, para não me estender demais, a Vanessa Pironato. É uma grande pesquisadora que estuda a feminilização do rock, que tem empreendido um esforço muito grande para acabar um pouco com esses estereótipos em torno, por exemplo, da Yoko Ono, porque o rock ainda é visto pelo senso comum e mesmo dentro de partes da academia brasileira como um espaço masculino, né? Aquela ideia de que a Yoko acabou com os Beatles, não há nada mais misógino do que isso. Eu acho que o trabalho da Vanessa nesse livro e nos outros dos quais ela participa é muito importante para isso. Em seguida, quando houve o segundo colóquio nas trilhas do rock, dele surgiu esse outro volume, que é Nas Trilhas do Rock, Contracultura e Vanguarda. Eu tenho um texto aqui, estudando uma peça de um autor tcheco, chamado Tom Stoppard, que já ganhou o Oscar como melhor roteirista e tudo mais. É um cara pouco montado no Brasil. Essa peça se chama Rock and Roll, foi montada uma única vez. E para responder a tua pergunta, para você não achar que eu estou tangenciando propositadamente, e eu estou, o meu trabalho em torno do teatro e da literatura está aqui. Está aqui. É um trabalho de pesquisador. E eu acho que você não disse isso por vaidade, até porque você já tentou montar essa peça. Então, estou porque é uma peça. Tentei não, eu vou corrigir o seu verbo, e aí com muito orgulho. A gente montou essa peça. A gente montou e você participava dela de uma forma bastante... preocupante. Não. Quando eu tenho que te criticar, tá. Você sabe que eu não sou muito gentil nesse aspecto. Sim. Mas você fazia muito bem essa peça. Muito bem, atuava, encenava muito bem. Era um grupo bastante unido, era um grupo bastante envolvido com a ideia de fazer essa peça. Mas tinha uma pandemia no meio do caminho. Então a estreia estava marcada para o fim de março, começo de abril. Sim. E a pandemia acabou com os nossos planos. Mas, de todo modo, a peça foi montada, não chegou a estrear, mas de todo modo... é uma grandiosidade imensa. É de uma grandiosidade em todos os termos. Histórico, ela começa em 68, com aquela ebulição toda, termina em 90, quando todos aqueles ideais contraculturais já estão amortecidos, já entraram no código da indústria cultural, já entraram no código no caso da Tchecoslováquia, que é onde se passa a peça, já entraram nos códigos de uma política do bem-estar social e tudo mais. Então toda aquela ebulição acabou. De todo modo, sobrou um texto. Eu tenho um capítulo aqui analisando essa peça, que é uma peça que não foi estudada no Brasil ainda. E tenho, aí já, para que a gente relembre, eu gosto sempre de olhar para esse livro nesse aspecto, tem um outro capítulo falando sobre a experiência de montar essa peça. Sobre a experiência de, em 2020, a gente poder falar sobre fascismo no Brasil, não como uma história do passado e tudo mais, e como é que a música, às vezes, está a serviço do fascismo, como a arte, a indústria cultural, de modo geral, mas, sobretudo, como houve, de fato, um momento da nossa história em que a música, o rock especificamente, serviu como contestação para tudo isso.
Onde ele se perdeu? Por que ele se perdeu? Como é que ele se integrou a esse tipo de código capitalista, a rigor capitalista? Onde ele virou produto? Essa é a minha questão. Se ele rompia em vários momentos, a partir de várias obras com essa ideia, onde? Se o sonho acabou, por quê? E quem? E quando? E como? E por que a gente discute muito pouco isso? Então eu acho que o trabalho do Grupo de Estudos Culturais deve ser muito valorizado por isso. Por tirar essa visão... Por tirar essa visão não, mas por jogar luz onde ainda há muita... onde o senso comum impera. Entende? E eu acho que é louvável que haja no Brasil, no interior de São Paulo, a Unesp, de Franca, um grupo desse tamanho, um grupo com essa vontade, um grupo que não sucumbiu à vaidade da academia, porque a academia é a Torre de Marfim também, esse que é o problema, né? Mas o grupo de estudos culturais não, nós temos, eu coloco eles porque eu acho que eles são realmente os pesquisadores da música ali, eu sou um estranho que eles aceitaram com muito carinho, felizmente. Mas eu acho que eles têm uma proposta muito interessante, mais do que isso, eles têm uma atitude muito coerente com aquilo que eles estudam, sabe? Eles não separam a pesquisa da vida que eles levam. E eu acho isso formidável. Zé Adriano Fenerick, a Vanessa Pironato, o Zé César Gomes são, para ficar só em três aqui, três pessoas que eu admiro muito exatamente por isso. Porque fazem uma pesquisa de qualidade, de intensidade, de relevância, sobretudo de relevância, e fazem isso por fazer isso, entende? Há uma preocupação deles em mostrar, de alguma forma, para a sociedade para que serve, e eu já estou usando esse verbo de uma forma meio estranha, mas por que a universidade pública? Por que isso acontece lá? Entende? Então eu acho que o Grupo de Estudos Culturais deve ser louvado como um projeto, um trabalho de pesquisa muito sério, e um trabalho que tem rendido livros, eventos e por aí vai, da maior qualidade. E esse aqui foi a minha primeira participação efetiva no Grupo de Estudos Culturais. Essa semana chegou aqui esse volume chamado A História nas Artes, não das Artes, que eu tive o prazer, a honra de organizar junto com o professor Zé Adriano Fenerick. Tivemos a participação também da professora Ana Raquel Portugal, que é da Unesp de Franca. E temos aqui grandes autores do Brasil e fora, grandes pesquisadores do jazz em Portugal, por exemplo. Nós temos textos de uma sumidade como Rodrigo Duarte. Temos aqui, e não vou citar mais nenhum para não cometer mais nenhuma indelicadeza, mas nós temos aqui um trabalho de muito fôlego sobre isso. Não sobre a tecla já batida da história das artes, porque há muito a gente já discute isso. E a gente tem trabalhos formidáveis nesse aspecto. Mas e até que ponto a história se relacionou com as artes? Como é que as artes lidaram formalmente, estruturalmente, com a temática história? Como é que a história foi posta, ou representada, ou cantada, ou encenada, ou filmada? Entende? Como é que a história está sendo tratada pelas artes? Então aqui nós temos sessões sobre literatura, sobre teatro, sobre cinema. Nós temos vários artigos aqui sobre a música, que são formidáveis também. E o meu texto é sobre a literatura do Chico Buarque. Sobre a literatura, sobre o teatro do Chico Buarque, que no Brasil e fora também do Brasil, ele é visto como um cancionista, né? Como um músico popular e por aí vai. E é evidente que ele é. É evidente que ele é isso tudo. Mas essa recepção crítica do compositor da construção, daquele cara que um dia escreveu que alguém amou daquela vez como se fosse a última, de alguma forma embaciou o olho da crítica para o autor do Leite Derramado, para o romancista. Entende? O Chico publicou em 2019, já depois de ser laureado com o Prêmio Camões, um romance que eu acho que é o mais, infelizmente, é o mais perfeito retrato do Brasil sob o obscurantismo bolsonarista, que é um romance chamado Essa Gente. E por ser ainda visto apenas como cancionista,
Muitas vezes, o seu trabalho como romancista fica num segundo plano. Ele é muitas vezes visto como o cara que, se valendo de uma suposta unanimidade na recepção do seu trabalho, se aventurou em alguns produtos, em algumas obras menores. Produtos é músico e não escritor. É músico e não escritor. É um músico que escreveu livros. E aí que tá, não é. Chico Buarque é uma das vozes mais originais da literatura brasileira hoje. É um dos caras mais importantes do teatro no Brasil. Sim, quando a gente pensa, por exemplo, em Gota d'Água, a Ópera do Malandro, eu tive o prazer de montar, são peças de teatro formidáveis. Que também faz parte provocativas. do cinema brasileiro. Faz parte do cinema brasileiro. Ele chegou a escrever o roteiro da Ópera do Malandro para o cinema. Então, ele é um cara que deve ser mais estudado fora do universo da canção popular. E tem uma... A gente conversou sobre isso uma vez. O Jô Soares. O Jô Soares também era um multiartista. Só que ele dizia que o brasileiro, infelizmente, tem uma certa dificuldade em aceitar pessoas que são boas em áreas diferentes. Né? Ele era humorista, mas como é que a gente pode aceitar que o humorista seja o romancista? E não, ele é um grande romancista. Ele é um grande ator. Ele é um grande artista plástico. O Jô Soares era músico, entende? E eu acho que esse reconhecimento que veio tardiamente na obra do Jô deve começar a acontecer com a obra do Chico Buarque fora dos meios acadêmicos. Porque o respeito à literatura do Chico Buarque está nos meios acadêmicos. Enfim, a minha contribuição para esse livro, que eu particularmente acho que foi muito bem editado, é produto de um esforço coletivo do Grupo de Estudos Culturais. A minha contribuição para esse livro, História nas Artes, editado agora pela Apres, foi discutir o Chico. O Chico que a gente conhece tanto e o Chico que a gente não conhece nada, entende? E, enfim, é isso. E de um ponto de vista que eu me arrisco a dizer sempre, e sem rasgação de seda, para usar o filósofo, do ponto de vista de alguém que realmente conhece, de alguém que realmente estuda, e que não está preocupado só com a exposição do trabalho, mas sim com a exposição total de todos os conteúdos artísticos, culturais, literários, do teatro, também do universo literário. A gente fala em literatura, a população fica empolvorosa, ovacionando. Ai, o ao vivo é uma delícia. E a gente sabe que é o trabalho de alguém, de um grupo de pessoas, e também do Marco Abrão, um trabalho incrível. Um trabalho de respeito, não de respeito por ser o seu trabalho, mas um trabalho seu de respeito ao conteúdo, ao que está sendo estudado e que está sendo publicado. Porque, querendo ou não, sem a teoria, também a arte não sobrevive por si mesma. Assim. Não sei. Me permita discordar de você. Mas terminar. Porque eu dei muito uma de Faustão agora 2 vezes, né? Faustão seria bom um momento desse, talvez. Mas do ponto de vista do autor, do escritor, de quem produz, a produção não é só a produção do que está sendo feito. A teoria, mesmo que não seja aprofundada, acadêmica, da pesquisa, a teoria existe em nós também. E existe de uma forma completamente conturbada, completamente caótica, mas sem a teoria da existência do autor, da existência da criação do texto, o texto também não pode ser produzido. Senão ele vira simplesmente um apanhado mesmo de coisas que não fazem o menor sentido e não levam o leitor, o enredo, a lugar nenhum. A teoria do modo que você faz, como eu disse no começo, passa longe do meu conhecimento como autor, e agora falando de ponto de vista pessoal mesmo. E em nenhum momento, eu sei que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, em nenhum momento passa pela minha cabeça como autor tentar escrever alguma coisa de teoria literária, porque eu sei que eu não vou conseguir. Principalmente por existir num universo completamente diferente do meu, mesmo quando analiso o meu. É um universo absolutamente diferente do qual eu existo. Não sei se com a teoria literária você sente o mesmo, mas
ter pessoas como você, como o Adriano, como tantas outras pessoas nessa história breve do Brasil que resolveram se dedicar à análise de textos, análise de culturas, análise de proposições dentro do universo da literatura, ter pessoas como você é fundamental, principalmente para continuar existindo pessoas como eu e como tantos outros infinitamente melhores, não me coloco como nada, que contestam o seu trabalho. Porque é do trabalho do estudioso da literatura que o artista também pode viver. Pode viver na contestação. E dizer, se ele existe, é porque alguma coisa que eu estou fazendo é relevante. Mesmo se for para ser escrachado. E aí eu vou lembrar uma resenha de um livro meu que você fez e que eu te agradeci imensamente. Imensamente. Quando você chamou meu livro de pedestre. E eu achei a coisa mais maravilhosa. Mas não era uma ofensa. Não era uma ofensa. Mas longe de ser também uma coisa positiva ao extremo. Mas foi real. E é isso que eu acho que deve existir. Pensei isso, escrevi sobre isso e falei disso em... Você percebe que agora a entrevista é sobre mim agora. Tem mais coisa relevante a dizer do que eu. Falei disso no meu primeiro livro, em 2010. A gente precisa de mais realidade. E a realidade passa por uma coisa que você deixou claro. O fetichismo atrapalha. Sim. E se o autor, o artista, ele é colocado no nível do fetiche, ele nunca vai ser respeitado enquanto autor. Mas sim, porque ele não é? Simplesmente como um produto. Sim. Que tem uma finalidade específica e uma hora vai ser substituído. Não que devam existir imortais, mas o reconhecimento, a dignidade e o respeito de um autor passa também pelo reconhecimento do trabalho do pesquisador, acredito eu. Posso estar falando mais? Não, eu acho que sim. Eu acho que nisso eu concordo bem com você. Eu acho que a gente estabelece um pensamento democrático nesse momento. Quando você aceita que eu diga o que eu penso do seu livro, quando eu aceito que você diga o que você pensa da minha pesquisa. Entende? Eu acho que, claro, a gente tem que partir de embasamento para ambas as críticas, claro. Mas eu acho sim que hoje a gente vive um momento bastante rico nesse aspecto, em que as áreas conversam, em que as áreas se comunicam, não como uma estabelecendo o que a outra deve fazer. Eu acho isso muito rico, eu acho isso bastante produtivo. Me defendendo da crítica injusta que você fez quando eu chamei, eu disse que você leva, eu lembro exatamente, eu disse que aquele seu livro leva pensamentos muito complexos para o público de uma forma às vezes pedestre. Mas se você lembrar, eu coloquei uma adversativa depois. Mas sem... Eu não concordo. Você acabou com o romance da coisa toda. Eu preferia quando era uma crítica. Mas Marco. E uma crítica ruim. A crítica ruim, você quer uma crítica ruim, eu já te fiz sobre o Aquário de Sangue. Nós estamos ao vivo. Então. Ao vivo de Dubai. Mas é isso, eu acho que é importante sim. E eu espero sempre mesmo, que o trabalho que eu faço não seja em vão. Inútil não, eu espero que ele seja inútil. Porque utilidade está associada àquilo que não tem valor em si, e sim aquilo que você vai utilizar para alguma coisa. Eu espero que continue havendo bons escritores sempre, para que melhores pesquisadores do que eu tenham coisas novas a dizer para um público, entende? E aí, completando só a minha discordância, eu não acho que a arte precise da teoria. Eu acho que a gente precisa de tudo isso, sabe? A teoria não é essa coisa do mundo das ideias abstrata que a gente não vê na realidade. Essa oposição entre teoria e prática, para mim, é um absurdo. Teoria, quando a gente para analisar mesmo o que seria uma teoria, ela seria uma descrição da realidade, uma forma de conhecer o mundo ao seu redor. Quando eu digo que o Terry Eagleton, o Adorno,
o Lukács, esses caras produzem coisas teóricas, eu não estou dizendo que aquilo não é visto na prática, eu estou dizendo de gente que se aproximou muito de uma descrição quase cirúrgica da realidade que eles viveram, que eles analisaram, entende? Eu acho que a teoria literária, a crítica musical, a crítica de cinema e por aí vai, de teatro, para pegar isso que está contemplado nesse livro, elas tendem hoje, ou deveriam tender, pelo menos, estou falando especificamente desse volume, a um esforço por entender melhor a sociedade que a gente vive. E sem esse entendimento, a gente vai continuar elegendo prefeitos ruins, a gente vai continuar entendendo a cultura como espaço seleto, coisa que ela não deveria ser, a gente vai continuar elegendo gente incapaz e a gente vai continuar sempre tendo essa visão mercadológica do que é a cultura. Entende? Então eu acho que num universo em que haja gente como você que escreve um livro como Conturbado, que já disse para você meu favorito dos que você escreveu, apesar de ser um dos menos pretensiosos da sua parte, um de que você menos gosta, inclusive. Mas num universo em que haja pessoas como você que escrevem sobre Conturbado e jogam na nossa cara essa monstruosidade congênita da espécie, o mal inominável e por aí vai, pode e deve ser o mesmo universo em que gente como eu tenta jogar um pouco de luz sobre isso que você escreveu. Entende? Eu acho que essa divisão entre teoria da literatura e literatura não serve para nada. Ou melhor, serve a algumas pessoas. E essa é a minha questão. Eu espero não ter parecido preconceituoso quando eu disse que aquela história do escritor e o que é ser escritor e o que não é ser escritor e tudo mais. O que eu realmente quero dizer com isso, em síntese, trocando em miúdos os mais miúdos possíveis, é isso. A gente não pode aceitar isso simplesmente como um adjetivo, um adjetivo elogioso. A gente não pode entender isso como um fetiche. Não é um ofício de escolhidos. Não é um ofício de gente que vai servir para agradar. Pelo contrário, eu quero um artista que me incomode. Eu quero um Inácio de Loyola Brandão escrevendo, em 2017, um romance sobre o Brasil que diz: dessa terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Entende? Eu quero, eu espero viver, e vivo nesse mundo, felizmente, eu espero viver num mundo em que o artista me provoque, me desestabilize, que ele tenha algo a dizer sobre o mundo em que ele está inserido. Entende? Não essa pataquada terapêutica. Entende? E eu acho que esse mundo não pode, não deve, ó, eu cagando regra já a essa altura da noite, mas a gente tem que simplificar um pouco as coisas para saber quais são os problemas. Acho que o nosso maior problema foi nunca nos ter dado tempo para discutir os nossos erros. E aí eu acho que a literatura e a teoria casam bem. Elas estão discutindo os nossos erros enquanto seres subjetivos, enquanto sociedades coletivas, enquanto pensamentos políticos. Sim? E para mim a grande questão é essa. Até que ponto o que eu estou fazendo, ou até que ponto há grupos que se valem do que eu estou fazendo para legitimar o seu poder. Até que ponto a gente chama a cultura de cultura, até que ponto a gente não se arriscar a delimitar melhor esse conceito, a quem isso serve. Vou dizer uma coisa que eu já te disse, agora há pouco, quando a gente estava, inclusive, tentando restabelecer a câmera, quem define o que é cultura? Segundo quais critérios e para quais objetivos? Por que eu não posso contestar esse termo? Por que eu uso esse termo para falar do Luiz de Camões, do Machado de Assis, mas ao mesmo tempo para falar da cana-de-açúcar e do café? Claro. O que é cultura? O nebuloso por trás desse termo coloca a cultura como sendo uma coisa estanque, e esse é o problema. Quando a cultura é vista como algo estanque, uma coisa dos escolhidos, do escritor, do poeta, do artista e tudo mais, ela está servindo alguém para legitimar seu poder. E é isso que eu acho que a gente tem que combater. Essa ideia de que a literatura não fale de política, ou a universidade não fale de política, para mim é balela. Isso tudo está a serviço de um projeto classista. Sim? Falei muito já. Tudo isso é muito
abujaniano da sua parte. E é impressionante. Você sabe que eu amo conversar com você, eu adoro. Eu te amo também, do ponto de vista filosófico e pessoal. Claro, sim, você é uma pessoa incrível. Sempre é recíproco. Até quando você me negou 3 vezes diante do espelho. Em muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Você ainda era um menino começando teatro. E isso gerou 7 anos de ato na nossa existência. Gente, querido Juan, que está por trás das câmeras, nosso continuista, que não viu isso acontecer, o público. O Marco é uma figura que eu admiro muito, que eu adoro. Eu já disse isso inúmeras vezes, vou continuar dizendo. E eu agradeço muito esse papo, essa aula do ponto de vista pessoal mesmo. E também agradeço essa sua existência no mundo literário e no mundo da pesquisa, para continuar provando que algo que está sendo feito vale a pena, independentemente de a gente saber o que está fazendo. Porque eu acho que essa é a grande dúvida também. Será que o que você, eu e tantos outros fazemos tem algum significado real e prático nesse mundo? Não, e essa é a beleza. E essa é a beleza da coisa. Não criar vínculos, talvez, não relacionar sentimentos, criar o vácuo também é uma sensação. E talvez seja isso que muita gente está tentando fazer. E a sua presença nisso tudo, para se incluir nesse vácuo nosso, é importantíssimo. Obrigado. Obrigado demais. Você sabe que eu te amo, que eu te adoro. E que eu quero mais de você e mais desse seu cérebro maravilhoso em tudo isso que a gente está fazendo. Obrigado. Obrigadão, mano.